Glória a Deus, todo mundo voltou do almoço. E eu declaro que ninguém vai ser tomado por... Me dá sua atenção enquanto você volta para o seu lugar. Me ouça por gentileza. Eu vou pregar. E na sequência, vou ministrar ceia dentro do tempo que está cronogrado ou planejado. Eu declaro que, mesmo que você tenha ingerido, quem sabe, uma quantidade de refeição além da devida, eu declaro que você não vai ser tomado por uma sensação de plenitude epigástrica pós-prandial. Pastor, o que é isso? Coisa de médico. Coisa de médico. Vou traduzir em uma palavra, para você não sofrer de, como diz o mineiro, empachamento. Aquela preguicinha que dá sono. Amém? Diga, eu estou bem. E vou tomar a melhor ceia da minha vida. Se for possível, me dá um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Agora me dá a sua atenção, por favor. Orei e caiu no meu coração o seguinte: dentre tantas coisas, viver o novo de Deus é viver o padrão de Cristo, o padrão de Deus. E o padrão de Deus é o padrão mais alto, é o padrão da generosidade, é o padrão do dar. Diga para o seu vizinho: vivamos o novo de Deus, praticando o padrão mais sublime que existe, que é o dar. Dar é o mais alto padrão de vida. Obrigado, está ótimo retorno. Deus deu, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus lhe deu Jesus para te resgatar de volta à paternidade dele, quando você ainda era inimigo de Deus, pecador e inimigo. E o melhor lugar para olharmos, queridos, sempre que cearmos, aliás, o melhor lugar que nós devemos voltar frequentemente, em todo o tempo, a nossa visão, o nosso foco para a inspiração é a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus se doando. E nessa doação, a primeira coisa que ele faz na cruz é dizer: Pai, Lucas 23, verso 34, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu estou com uma forte impressão e convicção de que Deus, no decorrer desta palavra e até o término da ceia, vai curar problemas emocionais. Fortemente tem me batido alguns dias essa impressão. Você que tem sofrido de medo, hoje é o dia da sua libertação. Você que tem sofrido de depressão, quem sabe de pânico, você que tem sido tomada por algumas crises de culpa, vem tanta culpa e condenação no seu coração, Deus te trouxe aqui nesta conferência para te curar. Você que tem perdido a paz e às vezes até a tranquilidade, a ponto de não ter paz para dormir, hoje é o dia da sua cura, da sua libertação. Damos, e quando damos, imitamos Deus, e esse é o maior padrão. Atos 20, 35b. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Na linguagem de hoje diz, mais feliz, muito feliz, mais feliz é quem dá. E quando eu olho para a cruz é uma obra objetiva, porque ela foi realizada por Cristo e consumada no Calvário. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em mim e você sabe.
é uma obra subjetiva. Enquanto que a obra objetiva foi realizada por Cristo na cruz, à medida que olhamos e contemplamos o sacrifício vicário, substituto de Cristo, Ele tomou o nosso lugar, é ativada em nós, no nosso homem interior, a obra subjetiva, que é uma realização do Espírito Santo. A obra objetiva é de Cristo, olhamos para o Calvário. A obra subjetiva é do Espírito Santo, é dentro de nós. E quanto mais meditamos no Calvário, no sacrifício de Cristo, tanto mais a obra subjetiva do Espírito se manifesta em nós. E quando eu olho por Calvário, eu vejo, medito no quanto Jesus se doou por mim e por você. E nessa doação, a primeira coisa que Ele fez foi dizer, Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse padrão de perdão é o padrão mais difícil, diria impossível, do ponto de vista humano. Eu me considero completamente incapaz de perdoar. É uma obra impossível, humanamente falando. Portanto, é uma obra divina. E eu queria lembrar você que podemos perdoar porque Jesus se doou. E por isso nós podemos nos doar e perdoar. Só podemos dar aquilo que recebemos. E o perdão é algo que nós só podemos dar porque primeiro recebemos. E quando eu medito no perdão de Deus, eu me lembro dos dizeres das Escrituras Sagradas pelo Espírito Santo, através dos seus escritores, como por exemplo, olha, eu e você podemos perdoar. Isso é viver o novo, porque Cristo se doou por nós e nos perdoou dizendo, Pai, perdoa-lhes. E aí quando eu medito no perdão e me lembro das Escrituras, eu vejo Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, dar é o mais alto padrão de vida, e o ápice, o clímax, o orgasmo do amor é o perdão. E ali está escrito, Filipenses 2, 3 a 8, olha a sublimidade deste texto, a paixão revelada de Cristo em relação a você, e o profundo amor que Ele manifesta. E Paulo então escreve, Filipenses 2, 3 a 8, RC. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Esse é o padrão do Evangelho, perdoar. E quando nós perdoamos, nós estamos vivendo o novo. E nós podemos dar porque recebemos. Podemos dar perdão para tantos quantos nos ofendam, porque nós recebemos perdão do Pai. Diga, eu posso perdoar todos os meus ofensores, porque eu fui perdoado. Olhando para a cruz, para viver o novo, e então nos conscientizarmos do quanto somos alvo da bondade de Deus e recebedores de incontáveis bênçãos. Eu vejo na cruz Jesus dizendo em segundo lugar, Lucas 23, 43, Ele responde para aquele ladrão amotinador, malfeitor, Dimas. O primeiro ladrão disse, o primeiro homem mau, pária da sociedade, disse, olhando para Jesus, se tu fosses o Cristo, descerias desta cruz e salvaria a nós, a ti e a nós. Mas o segundo da outra cruz disse, Dimas o nome dele, ele se volta para Jesus e faz um clamor, em demonstração de fé, de reconhecimento que Cristo é o Messias, o Cristo, o Emanuel. Senhor, Lucas 23, 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para aquele homem, Lucas 23, 43, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus te dando o céu. Que dádiva!
Você pode viver o novo de Deus porque o céu foi te dado de graça. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paulo disse aos Colossenses 3, 1 a 3, fazendo menção do céu, que é o padrão de vida que eu e você em terra já vivemos. Portanto, Colossenses 3, 1 a 3, RC, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do céu e não da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí o verso 4 diz: e quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com Ele em glória. E quando Jesus voltar, você vai se manifestar com Ele no milênio, porque a igreja já terá subido no arrebatamento, e quando Ele voltar para estabelecer o seu reino na terra, você vai reinar com Ele. Ele te deu o céu, você pode dar o céu para as pessoas, falando do amor dele, e então elas são tocadas pelo seu amor, constrangidas, quebrantadas, caem em profundo arrependimento, caem em contrição de coração, e se entregam ao senhorio dele, do amor dele, como eu e você um dia nos entregamos. Dar é o mais alto padrão de vida. Viver o novo de Deus é dar, mas só pode dar quem recebe. Eu e você recebemos perdão, podemos dar perdão, isso é o novo de Deus. Eu e você recebemos o céu, você pode dar o céu, esse é o novo de Deus. Em terceiro lugar, olhando para a cruz, o que eu vejo? Eu vejo Jesus dizendo para Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado, o único, pastor Alessandro Claudino, você sabe, dos discípulos que foi para a cruz com Jesus, o único foi João, porque ele se intitulava discípulo amado. Por que ele se intitulava discípulo amado? Porque ele tinha convicção do quanto era amado pelo Senhor. João 19, 26, 27, Jesus olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Jesus olha para João, discípulo amado, lá na cruz, e diz: eis aí a tua mãe. O que eu vejo aqui? Que lá na cruz, pelo seu sangue, Jesus redimiu a todos quantos creem nele e nos tornou uma só família, cujo pai é Deus, cujo irmão mais velho, Salvador, é Jesus, e cujos irmãos de igual estatura somos todos nós, porque Romanos 2,11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O mesmo amor que ele tem pelo pastor Dênio Lara, pelo pastor Márcio Ricardo, pelo pastor Alessandro Claudino, pelo pastor Marco Gato, pelo pastor Dênio Júnior, pela pastora Bruna, pelos discipuladores, líderes, tem por todos os membros. Entre nós não há maior e melhor. Há questão de posição que ele coloca, mas quanto mais elevada é a posição que alguém ocupa, tanto maior é a sua responsabilidade de viver o novo de Deus doando-se. O pau vai quebrar nessa ceia. O amor de Deus virá como ondas e vai massagear os corações dos irmãos. E então o medo, a depressão, o pânico, a ansiedade, a insônia, as crises de culpa e condenação serão afugentadas, espavoridas, destronadas, destronizadas, espezinhadas, arrancadas dos corações daqueles que têm sofrido desses males. Somos uma família. Maria, mãe de Jesus, não ocupa nessa família um lugar de privilégio, não. O mesmo privilégio que ela tem, eu e você temos, ainda que ela tenha sido agraciada e recebido a geração de Cristo no seu coração, nas suas entranhas, pela obra do Espírito Santo. Querem ver? Lucas capítulo 18, versículos 19 a 21, está escrito no subtítulo da maioria das Bíblias, ou se não todas em português: a família de Jesus. Jesus está ali em meio à multidão, ministrando curas e libertações, porque Atos 10, 38 diz: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se você veio aqui com uma enfermidade, eu começo a declarar a ativação do fogo de Deus sarador, a ativação da unção sobre o seu corpo e sobre a sua alma, e declaro que no decorrer desta mensagem, e se não no decorrer dela, no momento da ceia, quando consagrarmos o pão e o vinho, o fogo de Deus vai
queimar toda dor, toda enfermidade do seu corpo e da sua alma, e você vai sair desta conferência completamente aliviado, curado, liberto, transformado, com a sua saúde completamente restaurada. Quem crê nisso, diga 3 vezes, aleluia! Lá na cruz, Jesus nos torna um com Ele, e todos somos a sua família. Jesus disse, então Jesus está curando, fazendo milagres, pregando, ensinando, rodeado por uma multidão. E alguém chega para ele, Lucas capítulo 8, versículos 19 e 21. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, fora da multidão, e querem te ver. Aí ele responde, querida Ellen, gato, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra do Pai, a palavra de Deus, e a executam. Você é família de Cristo. Em quarto lugar, quando eu olho para a cruz, olha a doação. Estou falando das doações. E viver no novo é viver se doando, e você pode doar. Eu vim aqui só te lembrar quantas doações Deus fez, tem feito e continuará fazendo em favor de você. Quarto lugar, eu olho para a cruz e vejo Jesus orando em aramaico, que é uma língua que está antes do hebraico. Nos primórdios os judeus falavam aramaico, depois passaram a falar hebraico. Interessante que nas Bíblias em versão portuguesa, acho que em todas elas, essa oração não está em português, está em aramaico. Mateus 27, 46, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, porque tu me desamparaste. Você pode amparar quem está desamparado. Isso é doação. Os desafortunados, os oprimidos, os párias da sociedade, os irrecuperáveis, aqueles de deformidade tão deformada, com um profundo aleijume de personalidade e de caráter. Eu e você podemos nos doar em prol deles, e abraçá-los, e agregá-los, e atraí-los ao seio de amor do Pai. Por quê? Porque Jesus foi desamparado lá na cruz. Deus meu, porque tu me desamparastes. Foi a quarta doação. Ele doa todo o amparo, toda a paternidade, todo o amor, todo o cuidado, toda a benevolência, toda a bondade. Ele doa toda a sua misericórdia, toda a sua provisão, toda a sua cura, toda a sua libertação. Ele doa tudo que ele tem, os seus tesouros são inesgotáveis, as suas necessidades são como conta-gotas diante do oceano da provisão divina. Ele tem tudo para te dar, ele doou tudo, sabe por quê? Porque ele foi desamparado pelo Pai, para que você fosse atraído com cordas de amor, trazido aos peitos de amor do Pai, e poder chamá-lo de Abba, que quer dizer Pai, papai, paizinho querido. Salmo 27, 10, NAA, Bíblia Nova Almeida Atualizada de 2017, diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se alguém te desprezou, se alguém disse que você não é de nada, não vale de nada, se alguém lá na sua infância, ou quem sabe lá no ventre materno, te amaldiçoou, se alguém apontou você com o dedo e te cuspiu no rosto, escarneceu, zombou, praticou contra você vilipêndio, vitupério, ignomínia, afronta, desrespeito, distrato, maldade, ruína, se alguém te amaldiçoou, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem sabe a sua mãe tentou te abortar, quem sabe o teu pai te abandonou e você nem o conhece, quem sabe a sua identidade foi tão prejudicada que você conviveu, cresceu numa família com pai e mãe, mas tão como é que é? É isso mesmo aí. Pastor Márcio me deu a dica, é isso aqui, ó. Fala em línguas. Vem um bombardeio de tanta palavra na mente que a gente até... A língua não conseguiu acompanhar o cérebro.
Vou bombardear vocês ainda muito de Bíblia. Eu vim aqui para bombardeá-los. O Espírito Santo me disse: alimente, alimente, alimente a minha igreja com a palavra, porque deixa comigo que na hora da ceia eu vou quebrar o pau. Eu vou embebedá-los do meu amor. Olhando o tempo. Você pode acolher quem foi desamparado. Quem não acredita em si mesmo, como o pastor Dênio Júnior falou. Porque Jesus foi desamparado pelo próprio Pai, para que o Pai pudesse acolher você. Parabéns, pastor Paulo Custódio e Cris. Esse lindo casal, pastores da Dínamos Lausanne. São amados. Acolheram a Juju. Acolheram a Juju. Toda vez que eu penso nisso, eu me seguro para não chorar, porque eu me emociono. Parabéns, pastor André Galina, que está afiando o machado. Falou: pastor, ministra a ceia que eu entro na sua vibe. Eu não respondi para ele. Ele vai entrar na vibe do Espírito. Tem nada a ver comigo. Está afiando o machado que vai me suceder aqui. Ele e a Estherzinha, Esther Lara, adotaram, ou acolheram, desculpe, prefiro falar assim. Acolheram 2 crianças, 2 irmãs. Uma tinha 2 e a outra 13. Elas me chamam de avô, de vovô. Me sinto tão amado por elas quanto pelos outros netos. São 12. Meia. 6 biológicos e 6. Por que esses amados? Ouvi alguns pastores aqui, inclusive o pastor Gustavo Paiva da Nova Geração, dizendo: eu e minha esposa queremos adotar uma criança. Por que existe esse espírito de maternidade na igreja? Obrigado, querida. Vamos aplaudir a Ellen Gato. Por que existe esse espírito de maternidade? E muitas famílias, assim diz o Senhor, muitas famílias desta igreja vão adotar crianças. Assim diz o Senhor. Porque existe esse espírito de maternidade para acolher o órfão. Porque Salmo 68, verso 5 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Eu sinto de dizer que muitos casais aqui que nunca pensaram em adoção, a partir de hoje o Espírito Santo vai começar a queimar no seu coração. Adote, adote, adote. Porque eu sou o pai dos órfãos e das viúvas. Por que eu e você podemos dar acolhendo? Porque Jesus foi desamparado para sermos acolhidos. Amém, irmã Solange? Da Dínamos, Mateus Leme, irmão Admir. Olhando para a cruz, em quinto lugar, o que eu vejo? Eu vejo Jesus dizendo, João 19, 28, tenho sede. E quando eu medito nisso, eu me lembro e faço uma conexão com João capítulo 7, versículos 37 a 39. Eu não sei pregar diferente, desculpem. Tudo que eu vou falar, a minha mente me leva a encontrar um endereço bíblico. Se fica pesada demais a mensagem, me perdoe. Estou falando de todo o coração. Já tentei pregar diferente. Quando Jesus diz em João 19, 28, tenho sede. Conexão que o Espírito me leva a fazer é com João 7, 37 a 39. Quando Jesus está no último dia, o principal dia da festa dos tabernáculos. A Bíblia diz nesse texto que ele se põe em pé, RC, e clama dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Diga, dar é o mais alto padrão de vida. Diga, viver o novo de Deus é se doar. Diga, por favor, só pode dar quem recebe. Eu e você podemos dar. Podemos dar água para matar a sede, água que jorra para a vida eterna, de forma que quem tem sede nunca mais vai tê-la.
podemos dar as águas do Espírito, porque Jesus disse lá em João 19:28, tenho sede, e porque ele teve sede, a minha e a sua sede pode ser pode ser saciada em todo o tempo. E aqueles que vêm a nós, presos, encarcerados, oprimidos, doentes, condenados, maltrapilhos, destruídos, nós podemos matar a sede deles, oferecendo as fontes que jorram para a vida eterna, que se referem à fonte do Espírito Santo, porque Jesus, ao ter sede, ele matou a nossa sede. Em sexto lugar, quando eu olho para a cruz, eu vejo o quanto somos alvos de doação. Quando Jesus disse em João 19:30, está consumado, no hebraico, tetelestai, língua original do povo judeu, e o que significa estar consumado? Parênteses, eu vou para a sétima expressão de Jesus, sétima doação, e volto para a sexta, porque eu quero encerrar na sexta por causa da ceia. Em Lucas 23:46, Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Eu e você podemos também entregar todo o governo das nossas vidas ao Senhor, e por consequência sermos usados debaixo do senhorio dele, para implantar o reino dele, para manifestar o reino dele, porque ele se entregou sem reserva de domínios ao governo de papai. Desculpem, mas volto para a sexta doação, que está lá em João 19:30, quando Jesus diz tetelestai, isto é, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, a plena salvação de Deus está entregue a todos quantos crerem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então Jesus está dizendo, olha, quando ele disse está consumado, o que ele está dizendo? A obra de salvação da humanidade está completada. Todos quantos vierem me buscarem, clamarem me pedindo socorro, eu lhes darei de graça a salvação. Por isso que Romanos 10, 13 também está escrito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Jesus disse está consumado, ele nos dá de graça, pastora Bruna Lara, pastor Gerson de Dourados, da igreja Hebron, meu amigo, ele está dizendo o seguinte, bispo Eloy de Joinville, igreja Filhos, igreja dos filhos, eu sou dessa igreja também, sou filho amado. Quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo, eu abro o pacote da plena salvação e distribuo de graça para todos quantos creem. Distribuo o quê? Primeiro, diga novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, versículos 3 a 5. Nicodemos, em verdade te digo, que todo aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Como pode alguém nascer de novo sendo velho? Nicodemos, o príncipe dos judeus, pergunta. Aí Jesus responde no verso 5 de João capítulo 3. Na verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui do novo nascimento. A plena salvação nos coroa de tantas dádivas, porque a porta se abre, e a porta aberta para a salvação, com o derramamento de toda sorte de bênçãos, é por meio do novo nascimento. Pela obra do Espírito Santo regeneradora e do encontro da sua palavra, a Bíblia, no nosso coração, houve quebrantamento e arrependimento. Quem provocou isso em nós foi o próprio Espírito Santo. E então nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus, recebendo a natureza de Cristo em nós. A partir deste momento, nós fomos coroados de indizíveis, inefáveis dádivas. Palavras não podem expressar, mas eu vou tentar. Primeira coisa que Jesus fez, diga, dar. Por favor, dar é o mais alto padrão de vida. Diga, viver o novo de Deus é imitar a Cristo, dando-se. A plena salvação está consumado, começou com o novo nascimento que eu acabei de falar. O novo nascimento abriu portas. Primeira porta que o novo nascimento abriu, diga, santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Com o novo nascimento, começou a operar na minha e na sua vida um processo de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ela tem duas expressões, ou duas modalidades, ou duas dispensações, ou duas posições, como queiram chamar. Primeira, é a santificação imediata que aconteceu porque você se tornou o templo do Espírito. E segundo, é a santificação como um processo que vai acontecendo na sua e na minha vida à medida que Cristo é formado em nós. Novo nascimento, santificação. Terceiro, diga, transformação. Terceiro presente da plena salvação de Deus é a transformação. Tiago capítulo 1, versículo 21. RC, RA. Tiago 1, 21. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar aqui, salvação, vem do grego sozo, que quer dizer cura, libertação, transformação em todas as áreas. Desse pacote, a terceira coisa que acontece comigo e com você, porque está consumada a obra, é que nós estamos num processo de transformação da alma. Quanto mais somos transformados à imagem de Cristo, tanto mais somos constrangidos a dar. E quanto mais nós damos imitando Cristo, tanto mais nós vivemos o novo de Deus. Quem está entendendo, diga 3 vezes aleluia. Obrigado. Novo nascimento, santificação, transformação. Quarto presente do pacote da plena salvação, diga, conformação. Conformação, o bolo, ele recebe o formato da forma que a cozinheira coloca os ingredientes e põe para assar. O bolo recebe o formato da forma. Você e eu estamos sendo assados a cada dia pelo fogo do Espírito e recebendo o formato de Cristo, tanto quanto mais somos transformados na alma. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz isso: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós recebemos conformes, isto é, o formato de Cristo, tanto quanto mais nós contemplamos a sua glória, mergulhamos na sua presença e apreciamos a sua grandeza. Nós recebemos o formato de Cristo e somos conformados segundo a sua glória, tanto quanto mais nós temos a nossa mente renovada pela palavra, como disse o pregador que nos antecedeu, o amado pastor Gustavo Paiva, da Nova Geração de Brasília. Diga, novo nascimento, santificação, transformação, conformação, e agora o melhor, glorificação. Romanos 8,30 diz assim, estou na RC. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Seu espírito já está glorificado, nascido de novo. Sua alma está sendo glorificada. Mas fique tranquilo, quando a trombeta soar, Cristo voltará para buscar o seu corpo glorificado. Preciso encerrar. Essa plena salvação de Deus, a gente te deu mais coisas. Te deu a propiciação. O que é isso? A ira de Deus contra você por causa do seu pecado foi desviada de você e caiu sobre Cristo na cruz. Propiciação é o desvio da ira pela satisfação da justiça violada. Por isso Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9 dizem: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você está salvo da ira, você está salvo da ira de Deus, porque Cristo assumiu a ira no seu lugar, e o sacrifício dele foi tão perfeito, que a ira de Deus foi aplacada, acabada. Sétimo, plena salvação, você pode dar, porque você tem recebido, te proporciona redenção. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o verso 7 diz que Ele nos redimiu. A redenção, ela tem pelo menos 4 expressões no grego: lutro, peripoieo, agorazo, exagorazo.
Lucro quer dizer comprar de volta o que é originalmente seu, para libertar do pecado e do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: e bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ei, Jesus se manifestou na cruz, deu a sua vida para arrancar o pecado da sua vida. A Bíblia diz em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Jesus te libertou da escravidão do pecado, e Ele te trouxe de um nível mais baixo para o mais alto. Ele te arrancou de debaixo da lei e te colocou debaixo da graça. E quem vive debaixo da graça não é mais escravo do pecado. Isso é redenção. Lutro, peripoiel. O que é peripoiel? No grego também é redenção. O que significa isso? Comprar de volta o que é originalmente seu. Para quê? Para fazer dele, de você, propriedade exclusiva dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pastor, por que você está acelerando a marcha? Porque eu preciso terminar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agorazo é outra expressão do grego que significa comprar de volta o que é originalmente seu, para libertar da escravidão do mundo. João 8,32, João 8,36, Evangelho diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou diante de cristãos livres, libertos de todo tipo de escravidão, do pecado, do diabo, do mundo, dos vícios, das trevas, das doenças. Por quê? Porque Jesus se doou no seu lugar para poder te resgatar, te redimir, te libertar e fazer de você propriedade exclusiva de Deus. E ainda é hexagorazo. É redenção, que significa comprar de volta o que é originalmente seu, para nunca mais voltar a pertencer ao ex-dono. O seu ex-dono era o diabo. Ele é o pai espiritual deste mundo perdido. E eu e você estávamos nas mãos dele. Mas no momento que Jesus foi para a cruz e te redimiu, uma vez para sempre, ele te arrebatou das mãos do diabo, que era o seu pai, e tornou você filho amado de Deus. Por isso Paulo diz em Romanos 8, 15 a 17: porque não recebestes o espírito de escravidão, para estardes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, o qual clama: Abba, Pai. Você recebeu o espírito de adoção. Espírito aí nas Bíblias está em E maiúsculo. Significa dizer, quem tornou você filho do Abba foi o próprio Espírito Santo, porque ele pegou a obra consumada de Cristo na cruz, trouxe para dentro de você, injetou fé em você e levou você a olhar para o Calvário e acreditar que a obra está consumada e que você é livre e liberto, e se tornou de escravo livre, de filho de criatura condenada ao inferno em livre, liberto, filho amado de Deus Pai. Quando eu olho para a cruz e contemplo a obra consumada e todas as doações que já falei, ainda vejo Jesus, vou encerrar, dizendo assim: está consumado. Dentro do pacote da plena salvação, você está completamente perdoado. Tão perdoado que Deus, com todo respeito à pessoa dele, ele sofre de amnésia com relação aos seus pecados passados. Quer ver? Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. Hebreus 8, 12. Porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades, e dos teus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Por que você às vezes se permite ser acusado, achando que o seu futuro
sofrerá males e sequelas, sendo que papai não mais se lembra dos teus pecados. Não aceite ser acusado. Quando eu olho para o Calvário, nessa plena salvação ainda vem Jesus te purificando. Por isso está escrito em 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando eu olho para a cruz e vejo Jesus dizendo está consumado, eu ainda contemplo mais doações. Quer ver? Eu vejo Ele dizendo, você está reconciliado com o Pai, e uma vez que você foi reconciliado com o Pai, ninguém pode mais roubar você do Pai, nada pode separar você do amor dEle. Nada pode separar do amor dEle. Você está reconciliado com o Pai, e nesta reconciliação você foi enxertado nele. E porque você foi enxertado, você é mais que vencedor e vitorioso. Daí Paulo ter feito o cântico de vitória, que é lindo e maravilhoso. Eu não me canso de meditar nele e de citá-lo, de Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu e antes mesmo ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Pelo que eu tenho, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.